Fala Madrid! Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muita gente tem perguntado pra gente sobre o caso do Barcelona e eu vou tentar explicar pra vocês assim de uma forma bem simples o que está acontecendo para que vocês possam ficar bem informados, tá bom? Primeira coisa, o Barcelona ele fez contratou o vice-presidente da comissão de arbitragem para prestar alguns relatórios. Isso, pelo menos, foi o que eles declararam para a Receita Federal. Então, o correspondente à Receita Federal espanhola perguntou o que está acontecendo, que esse dinheiro aqui, eles pagaram mais de 40 milhões de euros para esse dirigente da Comissão de Arbitragem espanhola. Ele falou, olha, eu prestava um serviço de consultoria para o Barcelona e tal. Então o problema foi fiscal, né? Teve um problema ali fiscal e aí o Barcelona reagiu e falou: olha, estamos sendo perseguidos porque estão achando essa justo agora que a gente está na liderança, estão levantando essa questão, tal, deram uma despistada e falaram que o problema era meramente fiscal e tal. Só que na apuração ele falou: olha, o dirigente da comissão de arbitragem, eu esqueci agora o nome dele. Eu pensei antes de vir e esqueci o nome dele. Olha, era só um relatório que eu falava com as características, né? Então isso é muito comum uma consultoria de arbitragem para saber, olha, esse árbitro dá mais cartão, esse não permite falar, esse permite falar, esse qualquer contato ele marca e tal. Isso é muito comum de ter esse tipo de consultoria. Mas o problema é que ele era o vice-diretor, vice-presidente da comissão de arbitragem. Então há um claro conflito de interesse, né? Uma questão ética aqui muito forte. Só que nessa investigação, foi um pouco mais apertado, porque, pô, mais de 40 milhões de euros numa consultoria, né? Tá muito caro essa consultoria e tal, não sei o que. Ele falou, não, e também era para garantir que o Barcelona tivesse uma arbitragem isenta. E aqui está o problema, porque a arbitragem ela tem que ser isenta, né? Você não pode ter que pagar uma propina para que como pagar uma propina para oferecer segurança, sabe? Isso tá errado, isso é ilegal, né? E aí que começou uma investigação mais apurada sobre isso. O que aconteceu na sexta-feira foi o oferecimento de uma denúncia. A denúncia ela é um processo na área penal. Tá? Então, quando existe um crime, como um roubo, um assassinato, o delegado ele vai produzir as portas, então vai abrir um inquérito. Então o inquérito é uma coisa mais leve que uma denúncia, tá? Então ele olha o inquérito e ele junta as provas. Então ele está investigando. Ele não sabe ainda. Ele está tentando formar a convicção dele. Quando ele forma a convicção, ele manda para o Ministério Público. E o Ministério Público, que representa o Estado, ele vai ingressar com aquela ação e essa ação, ela não chama ação, como a gente costuma fazer na área civil, na hora trabalhista. Chama-se denúncia, tá? Então, a partir do momento que o Ministério Público propõe uma denúncia, existe um processo na esfera penal, tá? Então é isso que aconteceu. O Real Madrid, como ele é um dos concorrentes na Liga, ele vai fazer amanhã, ao meio-dia, uma reunião para ver se eles vão entrar como assistente nessa denúncia ou não. Porque quem tem que propor é o Ministério Público. Agora, todas as pessoas que são lesadas, elas podem também ingressar como assistentes. Então, eles vão também produzir provas, vão trazer testemunhas, vão falar no processo como parte interessada. Tá? Então é isso que o Real Madrid vai fazer amanhã, ver se vai ou não ingressar como assistente nessa denúncia. O Real Madrid tem uma relação muito boa com o Barcelona. Tá? Foi o único que não reclamou em La Liga e para a Confederação Espanhola sobre esse caso. Né? Porque eles têm uma relação muito próxima, Barcelona e Real Madrid, embora sejam muito rivais dentro de campo, fora de campo são muito próximos. Por isso que tem que tomar muito cuidado para entrar, precisa fazer essa reunião para saber se vai romper com o Barcelona, né, e entrar como assistente ou não. Tá, isso que vai acontecer amanhã. Esse processo, ele é um processo que são duas acusações, né? A primeira de corrupção,
e que vai envolver principalmente os dirigentes que estavam na época. E a segunda é de administração lesiva, um crime que não tem aqui no Brasil, mas é que de uma administração desleal. Quais são as possíveis consequências para o Barcelona com esse processo? A primeira consequência pode ser gerar multa, que eu acho que é a mais provável. Tá? Então vai ter que pagar multa, tal, além do institucionalmente, né? Aquelas pessoas que cometeram os crimes de corrupção e tal, elas podem ser presas, né? Isso é o que se espera. Agora, pode até a UEFA punir e não deixar o Barcelona concorrer, pode inclusive desfazer o Barcelona por conta da corrupção. Mas, gente, isso é absolutamente improvável. Tá? Primeiro que você precisa pensar que o Barcelona é um clube grande. Se a UEFA proibir de participar das competições europeias, é ela que está perdendo. Porque o Barcelona traz visibilidade, traz receita, tá tudo mais. Então, assim, chance quase zero disso acontecer. Dissolver o Barcelona, pior ainda, né? O Clube Barcelona, ele é a principal receita da Catalunha. Ele que traz turismo, ele que traz... Então, assim, quantos empregos o Barcelona gera é uma coisa enorme. Assim, então, fora de cogitação, tá? Esquece tirar de La Liga, rebaixar a Justiça Comum, talvez possa acontecer, mas para a Justiça, para a La Liga, prescreveu, eram 3 anos que ela tinha para rebaixar, para tirar os títulos, essas coisas, então não vai acontecer. Para a dissolução, né, e para a Europa não aceitar o Barcelona nas suas competições, isso ainda pode acontecer, mas é absolutamente improvável. O mais provável de acontecer é ter uma multa, talvez até uma multa severa para o Barcelona, que já não está muito bem das pernas, né? Então talvez essa multa, com os problemas que eles estão tendo, podem levar ele a eventualmente ter dificuldades sérias financeiras e talvez até vir a quebrar, tá? Mas fechar o Barcelona, eu acho impossível isso acontecer e não acho que a UEFA tenha interesse em tirar o Barcelona de suas competições, embora existe essa possibilidade, tá? É só o começo de um processo, vai ouvir prova, vai ouvir os árbitros. O Luiz Henrique, que era o técnico à época, perguntaram se ele recebia esses relatórios, ele falou que não, que nunca recebeu, mas é normal que ele não recebesse, porque os assistentes que davam, então ele recebia esse tipo de informação, mas ele nunca viu esse relatório, né? Então tudo isso vai se explicar, vão os árbitros lá, os dirigentes, e vão fazer a parte instrutória, né, de produção de provas, e ao final vai ter uma sentença depois dessa sentença que pode ter mais desdobramentos. Então isso deve demorar, não deve ter nenhuma resolução nessa temporada, talvez para o fim da próxima temporada, mas ainda é só o início de um processo. Tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e se você quiser esse tipo de informação, visite sempre aqui, ative o sininho, né, das notificações para você não perder nada que acontece no Real Madrid, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.